Aí quer dizer que você estava de olho no Galaxy M51 e a Samsung foi lá e lançou ele, o Galaxy M62, é isso mesmo? Aí você deve estar se perguntando, gente, será que mudou muita coisa? Tu é doido. Bateria, que era a caceteira do M51. Não, isso aí não mudou. Continua com os mesmos 7.000 mAh. E teve uma mudança drástica também, que foi no processador. E nós vamos ver se ele está arretado mesmo, depois da vinheta. Pessoal, eu vou botar o M51 aqui de lado, mas depois eu quero fazer um comparativo, viu? Se vocês quiserem que eu traga esse comparativo, larga nos comentários aí. Jaziel compara M51 versus M62. Eita, quase ia falar M61. Não, não tem o M61. Temos o M62, esse aparelho aqui, que tem um design um pouco diferente, né, do M51, mas traz algumas características similares, que é a questão, vou logo abrindo, tá, gente? A questão da tela, bem parecida. Outra coisa que não mudou nadinha de um para o outro foi... Bora, desça com cuidado. As câmeras se mantiveram basicamente a mesma coisa. Pelo que eu vi nas especificações, mudou nadinha. Mas vamos lá, vamos ver a questão do design. Porque sim, é diferente. Nossa, velho, pesadão, hein? Pesadão, rapaz, esse bicho. Também aqui tem uma chapola de bateria do tamanho de um jumento. Tu é doido. Olha essa traseira dele, rapaz, amostrada. É amostrada, olha. Brilhosa que só ela. Tá vendo aí? E lembra metal, mas é plástico, tá, gente? É um policarbonato. Eu tenho uma leve impressão que eu tô falando esse nome errado. É policarbonato, né? Acho que agora eu acertei. Vamos fazer o seguinte, vamos tacar o dedo aqui, ó, lembrando que aqui já é o leitor de digital, tá? Botão e leitor de digital no mesmo lugar. Isso é bom, legal. Botão de volume, aqui em cima nós temos o microfone para redução de ruído, tem um monte de plástico também que a Samsung prega aqui. Temos o slot do chip, vamos ver já esse slot do chip, tá? Temos aqui embaixo conector para fone de ouvido, USB tipo C, saída de áudio e eu acho que é basicamente isso, né? Ei, mas fala mais da tela, Jaziel, tu é doido, é? Quero saber se essa tela é ligeira, é bom para jogos e isso e aquilo. Calma, eu vou falar para vocês uma questão aqui que tá mexendo aqui na minha cuca, que é essa questão dessa tela desse celular aqui. Mas calma lá que eu falo já, tá? Primeiro vamos ver aqui o carregador, que é um carregador USB-C desse lado, né? Olha só. É um carregador de carga rápida de 25 watts de potência, o que é bom. 25 tá de bom tamanho. Aí vem também aqui, ó, o cabo USB-C nas duas pontas, né? USB-C aqui, USB-C no celular. E... nem fone de ouvido, nem película, nem capinha. Complicado, viu? Agora não faça igual a Samsung, não tenha dó não, taque-lhe o dedo aí nesse botão de se inscrever caso não esteja inscrito ainda e ativa o sininho para receber notificações sobre o novo vídeo, é de graça, não paga nada por isso, vá, não tenha dó não, homem, bota, e não gostei também, arregaça esse gostei aí, sem dó nem piedade, porque pelo amor de Deus, homem, não basta essas marcas sem vergonha, tirando é tudo. Deixa eu mostrar para vocês o slot do chip, tá? Gosto sim de mostrar para vocês sempre. Inclusive, ó, aqui temos uma caixinha, né, que eu tenho raiva. Acaba vem pensando que tem uma capinha, que tem alguma coisa. Mas olha o que aqui vem, ó. Guia rápido. E claro, a chavinha, essa aqui é importante, hein? Isso aqui, daqui uns dias eles vão querer tirar isso aqui também. Mas, por enquanto, ainda não tiraram, não. Olha só, vamos ver esse slot aqui. É um slot completão, viu? Olha, dá para botar 2 chips aqui. E um cartão de memória desse outro lado aqui. Gostei, viu? Gostei, mas só não gostei muito que não tem aquela borrachinha aqui, ó, para dar aquela protegida. É lasca, né? Mas, ó, tá aqui, beleza. Anda longe de água com ele, tá? Mas olha só, pessoal. De fato, eu achei realmente bonita aqui essa traseira, viu? Chamando bastante atenção. Botando uma capinha aqui 100% transparente. Dá para mostrar bastante essa beleza, viu? Realmente muito bonito. As câmeras não são muito saltadas, né? Ó, tendo em vista que ele já é grossinho, ele é meio gordinho por conta da bateria gigantesca de 7.000 mAh. Caceteira mesmo. Eita, já estou doido. 7.000. É pau para dar em doido, sem dó nem piedade. Agora vamos fazer o seguinte, eu vou configurá-lo
Vou testar, vou baixar umas coisas aqui, tirar umas fotos, gravar uns vídeos e volto para contar para vocês, porque assim, ele teve uma mudança significativa em desempenho. Então vamos lá, deixa eu configurar ele aqui e volto já já para contar para vocês as minhas primeiras impressões. Eita pessoal, mas agora nós vamos falar da tela desse smartphone, que tem pontos positivos e tem um que eu vou falar para vocês já já que não é tão positivo assim. Primeiro de tudo, nós estamos falando aqui de uma tela Super AMOLED Plus, com um nível de brilho altíssimo e um tamanho meio alto também. O bicho é bem grandinho, viu? Tem 6.7 polegadas de tamanho e resolução Full HD. Então digamos que estamos bem servidos quando o assunto é tela, mas ao mesmo tempo eu digo o seguinte, não está muito bem servido não. Por quê? Porque aqui a gente tem uma tela de 60 Hz, taxa de... Eu sempre explico para vocês, gente. Pelo amor de Deus, se vocês são inscritos no canal, vocês já sabem o que é Hz, não sabe? Bota aí nos comentários se você sabe sim ou não. Mas vamos lá. Hertz é o tanto de vezes que a tela atualiza por segundo, tanto de imagem que ela consegue te mostrar por segundo, tá? Aqui nós temos 60, que é o básico, é o padrão, é o normal, desde o tempo do Hong Kong. Nos padrões de hoje, negócio de hoje mesmo assim, os celulares, até os mais fracos, estão saindo com telas de 90 Hz até 120 Hz. Ela consegue atualizar 90 ou 120 vezes por segundo, dando uma sensação de fluidez muito maior. Principalmente para jogos, quando você está jogando aquilo. Eita, pega bom demais, rapaz. E aqui não, aqui nós temos uma tela maravilhosa, só que ao mesmo tempo básica, no sentido de velocidade. Reziel, mas me diga lá, macho, já que tu falou em velocidade aí, é verdade que o processador desse bicho aí é arretado, é ligeiro virado no giraia? Pois é, gente, é sim. Ele tem um processador bem potente. É um processador mais potente, por mais que seja um processador um pouco antigo, mas é mais potente do que o da linha S10, né? O S10 Plus, que meu filho tem um S10 Plus e ainda roda de boa os jogos que ele gosta e tal. O Danilo, que tá aqui na câmera lateral aqui, tem um S10Z e é muito bom, só que tem um problema, né? O bicho esquenta. Ele dá uma esquentadinha de vez em quando, menino, tu é doido. Eu não cheguei a testar muito, né, exaustivamente esse aqui para ver se ele ia esquentar, mas eu joguei umas 3 partidas aqui de COD e não esquentou muito, mas ele deu uma esquentadinha segura aqui nessa região aqui, ó. Então, se prepare porque provavelmente ele, dependendo do que você for fazer com ele, ele pode sim dar uma superaquecida. Mas em compensação, o bicho é potente, viu? Potente. Ele é equivalente, para quem gosta de Snapdragon, ele é equivalente ao Snapdragon 855 Plus, né? Então é bem legal esse processador. Olha as configurações que ele roda aqui, ó. Topadão, viu? Topadão. Para quem gosta de jogos, é uma opção muito interessante. O bicho é ligeiro, viu? O bicho é enjoado. Ó, se liga. Tá aquele dedo aqui. Eita, bora, meu filho. Aí, foi ligeiro agora, ó. Tome-lhe, desbloqueou. Já quando o assunto é memória, olha só, vamos entrar aqui, ó. Se você tem um Samsung e você quer saber a memória do seu, você vem aqui em assistência do aparelho. E aqui tem, ó, memória. Isso aqui é a memória RAM, ó. Essa daqui é a memória RAM. Ele tem 8 GB de memória RAM. Generoso, né? Ó, e olha o que tá botando para atorar na memória RAM dele. COD e o YouTube. Armazenamento interno. Tem 128 GB de armazenamento interno. Uma memória legal também, cabe coisa que só a murrinha aqui. E quanto ao sistema operacional, deixa eu abrir aqui, cadê, ó, versão do Android 11, isso é legal também, e a One UI, a interface da Samsung 3.1, muito provavelmente ele vai atualizar, né, para a nova versão logo. Mas já digo para vocês que o sistema da Samsung realmente anda muito, mas muito completo, tem muita coisa sensacional, principalmente para quem, ó, quer fazer pagamento aqui pelo Samsung Pay. Ele tem o Samsung Pay completão aí, onde você pode adicionar seu cartão de crédito, tem que ver se é compatível, né? E aí, ó, só pagando aí pra cima e pra baixo, rapaz, sem usar o cartão. Mas vamos lá, vamos continuar com o vídeo. Por quê? Até agora, a gente teve sim uma crítica a se fazer, tendo em vista que ele foi lançado agora, no meio do ano de 2021, né, Samsung? Poderia ter chegado antes, que aí as críticas seriam menores por conta da tela de não ser de 90 ou 120 Hz. Mas as câmeras, eu sei que vocês estão muito ansiosos para ver a qualidade dessas câmeras, que lembrando, que é basicamente as mesmas câmeras do Galaxy M51, que já são muito boas. Mas será que esse aqui tá calibrado também? Ah, mas lembrando que a câmera principal tem 64 megapixels, essa câmera aqui.
Já essa daqui, ó, a grande angular, essa mais aberta, tem 12 megapixels, a ultra wide, né? E aí tem essa tipo zoom aqui, mas não é zoom verdadeiro, né? Porque ele usa a câmera principal para dar esse zoom, então vai perder qualidade, é normal. E tem também uma câmera macro, olha, de 5 megapixels, rapaz, amostrado, viu? Para tirar aquelas fotos de coisas bem de pertinho. Eu fiz vários testes, tá? Tirando umas flores muito bonitas que eu vi lá no parque. E tem uma quarta câmera que é um sensor para o modo desfoque, ok? Então você não vai conseguir utilizar individualmente. Só quando você for usar aqui, ó. Cadê você aqui, ó? Modo retrato. Com esse modo aqui, aí ele usa a câmera principal e essa câmera de 5 megapixels para fazer a medição. Ei, macho, e a câmera frontal, doido? Diga logo! É caceteira ou não é? Então, em megapixels tem 32 megapixels de resolução e deixa eu mostrar para vocês um negócio aqui, rapaz, vídeo. Se liga, pessoal, grava em 4K, olha, 4K na frontal. E enquanto você grava, olha isso que legal, tome-lhe, dá para mudar a câmera, ó, tome-lhe também, tome-lhe aqui e tome-lhe aqui. Então dá para você ficar trocando, alternando as câmeras durante a gravação. Isso eu acho sensacional. Mas claro que vocês não se contentam apenas com isso, né? Vocês querem ver as fotos? Vocês querem ver o vídeo que eu gravei com ele? Pois tá bom. Se liga aí. Lembrando, claro, que essas fotos vão estar disponíveis no Google Drive. Eu vou deixar um link na descrição desse vídeo, onde você pode conferir todas essas fotos, entre outras que eu ainda vou subir para o Drive. E olha só, pessoal, começando aqui o teste de gravação de vídeo com a câmera frontal em 4K, que o legal desse aparelho é que ele suporta a gravação em 4K na frontal. Outra coisa muito legal desse aparelho, eu vou mostrar já já, mas antes eu quero pedir para vocês prestarem atenção na captação de áudio, na estabilização, entre outros detalhes, né, outros aspectos. Se liga só, o sol tá um pouco ali atrás, ó, das árvores. Ó, se liga, ele tá mais ou menos, ele vai aparecer agora, ó, pera aí, cadê? Ele tá bem aqui assim, ó lá, ó. Então é uma situação legal, tá uma situação boa para ele, apesar que o céu, né, deu aquela estourada, o que é normal. Mas olha só uma coisa muito legal desse aparelho. Vou aqui, ó, paradinho aqui. Não preciso fazer nada a não ser clicar no botãozinho ali de virar a câmera durante a gravação. Não preciso parar de gravar, isso eu acho sensacional, ó. Só vou apertar ali, ó. Pronto, já está gravando com a câmera traseira em 4K também. Na verdade aqui é a câmera grande angular, né? A ultra wide, a super aberta, essa câmera que vocês estão vendo aí. E durante a gravação eu também consigo mudar para a câmera principal, sem precisar parar de gravar para começar de novo. Isso eu gosto demais dos aparelhos da Samsung, pelo menos os de intermediário para cima. O que quando eles adicionam essa possibilidade, eu acho sensacional. Olha só, vou aqui, ó, paradinho, do jeito que eu tô aqui, eu vou apontar para lá, eu vou mudar para a câmera principal traseira, ó, a principal, se liga, tá na grande angular, tá? Ó, pronto, mudei, notem que ele deu zoom, mudou de câmera e agora estamos com a câmera principal. Legal, né? Isso eu acho realmente muito interessante. Outro detalhe que vocês têm que prestar atenção é na estabilização dessa imagem. Não, um carro desse aí tem que trocar o cano de escape ali que estourou. Não sei se vocês escutaram aí, mas os caras aceleram e... Meu Deus do céu. Mas vão prestando atenção aí na estabilização, tá, gente? Tô segurando o celular na mão mesmo aqui para vocês terem essa noção, tá? E isso eu acho, ó, mais uma vez repetindo, ó, se liga. Durante a gravação eu posso, por exemplo, trocar para super aberta. E agora, ó, durante a gravação, mudei para principal e posso mudar para zoom também, que na verdade é um zoom digital. Ele acaba perdendo qualidade. E eu posso esticar até um zoom de 10 vezes, mas claro, perde bastante qualidade, muito por conta do zoom digital, né? Ele não tem uma câmera zoom e a estabilização fica horrível também. Mas é legal, né? E aí, pessoal, gostaram do que viram?
É basicamente isso que você estava esperando? Coloca aí nos comentários. Resenha eu achei arretado, macho. Olha, 7.000 de bateria, as câmeras gostei, a tela gostei, né? Tem aquele coisa lá. Sistema operacional, bateria, memória RAM, tudo. Gostei, bicho. Pois coloca nos comentários que gostou. Não gostei não. Sei lá, bicho. Eu acho que eu vou comprar outra ali. Então, coloque aí também o modelo que você gostou mais do que desse aqui, que eu quero saber, tá bom? Então é isso, gente. Valeu, vou ficando por aqui. Um forte abraço e tchau!